o mercado imobiliário, ele sempre vai ser volátil. Ele sempre vai ter esse gráfico de alto e baixo, mas nessa transição, que é o que eu falo, o enriquecimento a médio e longo prazo, por isso que o imediatismo, ele não combina, né? A pessoa tem que ter uma paciência, ele vai aumentar, ele vai equalizar, ele pode reduzir um percentual, mas ele vai subir de novo. Então, o mercado imobiliário, ele te garante, vamos colocar aí num prazo de 10 anos, um prazo longo, médio, longo, você vai ter uma valorização do patrimônio. Isso é impossível você não ter. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ProSA Podcast, este canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e o mais importante, muita sabedoria para a sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Castro e eu estou aqui hoje apresentando para você mais um episódio sensacional do ProSA Podcast. Ative agora o sininho para quem está seguindo no YouTube e siga também nossas redes sociais e nosso canal no Spotify. Sempre com convidados especiais, um programa inédito para você falando sobre negócios e empreendedorismo. Pessoal, antes de iniciar esse podcast, quero agradecer mais uma vez a CMC Modular, essa empresa que respira inovação. A CMC Modular é uma empresa do Grupo Lafayette e é a maior especialista em construção industrializada do Brasil. A fábrica se destaca pela agilidade na montagem, flexibilidade e inovação em construção modular, através de um processo produtivo que utiliza muita tecnologia. Acesse agora mesmo cmcmodulos.com.br e conheça nossas soluções. A convidada de hoje é advogada de formação e corretora de imóveis há mais de 17 anos. Trabalhando com foco em imóveis de luxo, ela trabalha com prosperidade, aumento de patrimônio e enriquecimento através de negócios imobiliários. A sua jornada começou com a paixão por se conectar com pessoas e pessoas a seus lares ideais. Especialista em direito imobiliário e incorporações imobiliárias, ela tem compreensão profunda das questões legais relacionadas ao mercado imobiliário. Simone Coelho, seja bem-vinda ao ProSA Podcast. É um prazer te receber aqui no nosso estúdio em Belo Horizonte. E, por favor, sinta-se em casa. Álvaro Castro, primeiro para mim é um prazer estar aqui, quero agradecer o convite, agradecer todos os mineiros, né, que vocês são sensacionais, vocês têm um jeito gostoso de falar, né, e é uma calmaria, o pessoal de São Paulo é muito mais agitado, mas estamos conectados, né. Não, que bom te receber aqui, né, em Belo Horizonte. Você é uma profissional aí que está no mercado há tanto tempo e tem um vasto conhecimento, né, principalmente em incorporação imobiliária, e já era um tema que eu queria trazer aqui para o ProSA Podcast, né, que eu atuo também nessa área, para a gente discutir aí várias possibilidades para as pessoas conhecerem mais, né, tanto como funciona uma incorporação, quanto os caminhos que podem percorrer, há diversas formas de estruturar um negócio, para que no final você tenha sucesso, né, que é a incorporação realizada e lucro no bolso daqueles empreendedores que estão envolvidos. Sim, a incorporação imobiliária ela é fantástica, né? Você consegue atuar aí em vários pontos para ganhar dinheiro, né? Com o objetivo de enriquecimento a médio e longo prazo. Então dá para a gente trocar aí bastante ideia, dá para fazer bastante coisa na incorporação, construção. O mercado imobiliário ele é fantástico, né? Ele é encantador. Para quem sabe direcionar o dinheiro, você certamente enriquece num prazo médio e longo de 10 a 15 anos, certeza. Isso é sucesso. Eu trabalho muito com a parte de viabilidade de empreendimentos, né? E uma coisa que eu demorei um pouco a explicar para vários players que estão envolvidos e conectados comigo é quanto real eu ganho para cada real que eu invisto. Muitas vezes a pessoa olha na última linha quanto que ela ganhou de lucro, que é a lucratividade, né, do empreendimento. Mas ela esquece de olhar a TIR, né, que envolve quanto você colocou lá e principalmente o ROI, que é o retorno sobre o seu investimento. Certo. E eu sempre olhei isso, né? Então, às vezes, dentro de uma incorporação, a gente trazia diversos players, alguém com um funding, que vai ter ali um retorno com equity, ou às vezes mútuo, né? Alguém que entrou ali prestando um serviço e ganha um percentual no final, para que no final tem que colocar o mínimo de dinheiro possível.
e eu possa ter esse maior retorno sobre o meu próprio capital, que é onde que gera o enriquecimento, né? O imediatismo no mercado imobiliário não casa muito bem, né? A pessoa ela tem que ter uma tranquilidade, ela precisa ter, primeiro, um conhecimento, ser bem orientado e paciência. Né? Porque lá na frente, com a estabilidade do mercado e os juros, enfim, comparando com a inflação, a valorização que esse imóvel no início, quando você compra na planta, no final, ele dobra de valor. Né, dobra de preço, sabendo comprar. Então, isso é o que faz a diferença e traz o enriquecimento, né? O time é importante. Você falou sobre a parte, né, do imediatismo, né, o enriquecimento a longo prazo. Como que você enxerga os diversos ciclos, né, que o mercado imobiliário tem? Às vezes está em alta, às vezes está em baixa e está entrando num ciclo que está voltando, né, a aquecer de novo. E as pessoas, o empreendedor, ele tem que saber navegar nos 4 ciclos que tem, né? Para você, às vezes você aprova um projeto quando está em alta, quando você vai lançar para vender na planta, o mercado mudou. E aí, o que fazer? É muito interessante o que você falou, Álvaro. Na verdade, o mercado imobiliário, ele sempre vai ser volátil. Ele sempre vai ter esse gráfico de alto e baixo, mas nessa transição, que é o que eu falo, o enriquecimento a médio e longo prazo, por isso que o imediatismo, ele não combina, né? A pessoa tem que ter uma paciência, ele vai aumentar, ele vai equalizar, ele pode reduzir um percentual, mas ele vai subir de novo. Então, o mercado imobiliário, ele te garante, vamos colocar aí num prazo de 10 anos, um prazo longo, médio, longo, você vai ter uma valorização do patrimônio. Isso é impossível você não ter. Exato. Né? É o escudo do investidor, na verdade, né? O último estudo que eu fiz foi pegando um horizonte aí antes da pandemia, porque depois a gente teve, né, uma grande valorização. Sim. Mas de 2009 a 2019, o médio, né, o anual aí que a pessoa ganhou de rentabilidade sobre o imóvel, mesmo imóvel já com 10 anos, se ele fosse vender, seria 15,3%. O que é bem acima de qualquer outro investimento e sem risco, né? Porque você tem a matrícula ali do seu imóvel, ainda você pode utilizá-lo. O imóvel, você trabalha zero risco e você trabalha com essa vantagem de ter a valorização do valor que você investiu, né? Em São Paulo, por exemplo, nós temos um boom aí de lofts, estúdios bem localizados, próximo de escola, faculdade, muito bem localizados, grandes empresas, onde você tem uma procura, uma demanda muito grande na locação. Então, o investidor lá, ele pega uma aprumada e fala, ó, essa aqui todinha é minha, eu quero 5, eu quero 10 unidades, né? Porque ele sabe que além da valorização patrimonial, ele vai conseguir uma locação fácil, existe um giro muito fácil, né? Então, isso faz com que ele se sinta seguro e consiga projetar uma riqueza a médio e longo prazo, que é o que a gente gosta, né? É o que a gente procura. E o que você, falando sobre locação, o que você acha desses estúdios, das empresas que estão investindo nisso? Eu tenho estudado bem, assim, o formato da Charlie, também da House, né? O que você tem acesso a eles, trabalha com esse tipo de imóvel também? Sim, sim. A House, ela vem da Vitacom e ela faz uma administração, é muito interessante o trabalho que eles fazem, porque eles fazem um trabalho bem completo, né? Eles fazem a venda muito bem localizado, imóveis estratégicos, Avenida Paulista, Faria Lima, você coloca lá no pool mesmo, no melhor que você tem em São Paulo, e eles vendem, que é o que eu faço, vende para o Brasil todo. Então, o cara tá aqui em Minas Gerais, ele não precisa se preocupar nem com a administração, talvez, aqui do Airbnb. A House, ela consegue aí administrar para você, ela faz a decoração para você, ela faz trabalho de arquitetura, trabalho de decoração, eles entregam o produto final para você pronto. Legal. Né? E a administração também. Então, existem várias empresas em São Paulo hoje que faz esse trabalho, onde o investidor não precisa se preocupar com absolutamente nada, ele coloca o dinheiro dele e ele pega ele líquido, sem taxa, sem nada. Ele é muito, muito rentável e volta a dizer, não quero ser redundante, mas volta a dizer, sabendo você colocar o seu dinheiro,
você tem, assim, oportunidades e grandes possibilidades no mercado imobiliário, não só de São Paulo, mas no Brasil como todo, né? E para o pessoal que não te conhece ainda, conte-nos um pouco da sua trajetória até chegar aqui, né, com essa vasta experiência, conhecimento multidisciplinar no mercado imobiliário, né, e qual é o seu cliente, assim, quais pessoas te procuram para fazer negócios? Bom, meu nome é Simone Coelho, muitas pessoas me conhecem como Baronesa, né, porque eu tenho uma imobiliária chamada Baronesa Imóveis, então virou assim, Simone Baronesa, as pessoas, elas me chamam dessa forma. E eu tenho 17 anos de mercado, eu comecei numa grande imobiliária em São Paulo, a maior imobiliária da América Latina, lá em São Paulo, né, e lá eu passei por vários setores, eu comecei como corretora, passei como coordenadora de plantão, né, lançamentos, aquela loucura, 200, 300 corretores dentro do plantão, você faz a gestão, a coordenação dos corretores e coordena o produto, né? Passei também na qualidade de gerente, tive a oportunidade de gerenciar uma equipe de corretores lá, e dada a pandemia, eu comecei, é um trabalho bem maçante, sabe, Álvaro? É um trabalho, assim, que eu falo que o corretor, ele parece que injeta uma droga na nossa veia e a gente não consegue ver um celular, não consegue ver um computador, que a gente quer trabalhar, né? E dada a pandemia, eu comecei a refletir um pouco sobre o trabalho e eu deixei a imobiliária, eu acabei pensando um pouco, fiquei em casa, descansando e decidi abrir uma mesa de negócios, né? Inicialmente não era uma imobiliária, era uma mesa de negócios. Quando eu atuava como corretora, é engraçado isso, poucos corretores fazem isso, mas a curiosidade, ela te leva ao conhecimento, né? As perguntas te levam ao conhecimento. É. Não as respostas. E eu era muito curiosa. Então chegava uma pessoa no plantão de vendas, poxa, eu queria muito comprar esse apartamento, mas eu tenho minha casa para vender. Eu tenho um terreno para vender. E eu captava aquele terreno, aquele imóvel. Com isso eu consegui entrar na incorporação imobiliária, né? Tive esse início de conhecimento, porque você precisa estudar bastante. Quando eu tinha aquele imóvel na mão, eu tinha que fazer alguma coisa para vender aquele imóvel e a cliente comprar comigo. Então isso fez com que eu entrasse em outros pontos do mercado imobiliário, né? Tudo é venda, eu costumo falar, tudo é venda, mas ele é segmentado. Quem vende imóvel na planta, dificilmente ele vai vender um imóvel de terceiro, por exemplo, um imóvel pronto. Exige outras qualidades do corretor. Ele tem que ter uma qualidade, um conhecimento de documentação, conhecimento de cartório. O corretor que ele é de plantão de vendas, RG, CPF, ele coloca lá no jurídico, ele não trabalha mais a venda, né? Verdade. Ele não tem esse conhecimento. E o corretor da rua, que é o que a gente fala, ele precisa se virar sozinho. Muitas vezes ele precisa fazer o contrato sozinho, né? O mundo jurídico, eu não escolhi o mundo jurídico me escolheu, eu fui obrigada a estudar o direito, né? Entendi. Então, isso me trouxe aí um conhecimento diferenciado, eu comecei a entrar, inclusive, no ramo comercial, luva, fundo de comércio, então eu tenho um pouquinho de conhecimento nesse ramo também, nessa área. Quando eu me vi sozinha, definitivamente autônoma, né, eu usei desse conhecimento que eu aprendi sozinha, usei desse conhecimento, me formei, me profissionalizei nesse ponto da incorporação imobiliária, né? E aí foi que eu consegui fazer os meus negócios de terrenos, incorporação, e deixei um pouquinho o mercado de terceiro, que são as vendas finais, né, direta para o cliente final apartamento. Mas nós fazemos também, tá? Nós fazemos essa venda direta, a incorporação imobiliária e lidando com o investidor, né? Com a pessoa que ela tem interesse em enriquecimento patrimonial no que se diz respeito ao mercado imobiliário. Então eu te mostro lá algumas opções. Dentro da incorporação, dentro do apartamento, o cliente final, que ele consegue também ter uma excelente vantagem, né? E essa opção dos estúdios, lofts e outros imóveis que te dá essa liberdade de um ganho futuro, né? Ó, eu tenho um projeto aqui em Belo Horizonte que eu vou te chamar na hora certa, porque é super exclusivo. Você trabalha com imóvel de alto luxo, exclusividade e também, né, pensando no enriquecimento. Então, assim, é um projeto de 9 casas,
é um arquiteto super famoso aqui, que a gente vai lançar dentro de um condomínio. Então, um condomínio dentro de um condomínio. Certo. De uma incorporação, 9 casas, elas não são idênticas, são diferentes. Mas vou te chamar para você trabalhar esses imóveis para mim. Eu falo que o Obrigada, com corretor, certeza. ele vende hoje, amanhã ele precisa vender de novo. Então ele não tem aquela estabilidade, né? Ele vive naquele caos, né? Perfeito, talvez, né? Mas ele precisa ter uma recorrência de vendas, né? Que demanda muito trabalho, estudo e uma carteira também de clientes, né? Possíveis investidores. E você trabalha esses clientes aqui no Brasil, lá fora, como funciona? O corretor de imóveis, ele sabendo trabalhar, ele consegue inclusive assumir a figura do investidor, né? Uhum. Porque ele consegue aplicar o dinheiro que ele ganha, porque é um mercado que te dá oportunidades de altos ganhos, aplicar esse dinheiro para enriquecimento próprio, né? Então eu consigo também orientar os corretores a fazer isso com eles mesmos. Chega coisas para mim, Álvaro, que não chega para você. Eu tenho acesso inicial a negócios, a terrenos que não chega, por isso que você precisa de mim. Né? Por isso que vocês, né, os investidores precisam de nós corretores que saibam orientar o cliente de forma correta, né? A nossa responsabilidade é muito grande. A gente carrega aí uma responsabilidade de indicação. Muitas vezes, Álvaro, não fugindo um pouco da sua pergunta, mas muitas vezes, até comentei com Alexandre Durão ontem, nosso amigo em comum, quero agradecer também a gentileza, a indicação, né? Nosso amigo Alexandre Durão, muito obrigada. Onde o corretor, ele sabendo investir, ele consegue fazer essa gestão patrimonial para si mesmo, né? Além de você ajudar o terceiro, o seu cliente, a um enriquecimento, um apontamento assertivo, né? Para um investimento, ele consegue fazer com si mesmo. Então, o mercado imobiliário, ele nos traz aí grandes possibilidades, né? E você estudando ele é fascinante. Você cada vez mais... que pena que a gente não tem tanto dinheiro ainda para colocar o dinheiro em todas as sacolas, né, Álvaro? Porque a vontade é sair Todas comprando... as cestas, né? Todas as cestas, Agora, voltando a responder a sua pergunta sobre os investidores, a gente faz uma captação online. O corretor hoje ele precisa ser muito versátil, né? Se ele não se mostra, se ele não consegue apresentar o conhecimento que ele tem, ele está um pouco fora da grade hoje. Então, além de ser psicólogo, videomaker, não é? Filmador, várias demandas aí que a tecnologia nos trouxe, ele, na mesa, ele precisa se portar de forma de ter conhecimento diante dos investimentos, né? E fazer essa captação do investidor. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho de confiança. Eu pego o seu IR, eu sei quanto você ganha, eu sei onde você investe o seu patrimônio inteiro. Então, é um trabalho, é um cargo de confiança. Ser corretor hoje é um cargo de confiança. Então, o investidor, além de confiar no seu trabalho e acreditar naquele imóvel que vai prosperar, ele precisa confiar na pessoa, no Álvaro. Muito importante isso. Sim, sim. A gente já fez turnaround de empreendimentos que estavam, vamos dizer assim, sem vender, né, sem ter boas vendas, justamente porque acertamos com imobiliários e corretores parceiros, ao invés de pulverizar muito, focamos em duas ali que o pessoal conhecia a gente mesmo, sabia que ia entregar, aquela coisa toda, para vender, né, de acordo com um fluxo mais lento, mas a gente conseguiu virar a chave, sabe? É muito importante isso que você falou, gostei muito. E falando um pouco sobre o mercado de maneira geral, como você enxerga o mercado lá fora, nos Estados Unidos principalmente, onde estou vendo bastante pessoas investindo lá, justamente por ser uma construção mais rápida e o investimento voltar mais rápido para o bolso do investidor? Eu viajo bastante, né? Eu tento ter esse conhecimento internacional. E nos Estados Unidos, especificamente, nós temos aí uma construção muito diferente, né, até pelas condições climáticas do país, mas a gente trabalha lá nos Estados Unidos, nós trabalhamos bastante com
o steel frame, que vem de encontro com o seu trabalho, eu sei, parabéns pelo seu trabalho, eu estive pesquisando, e é uma categoria que o Brasil merece, né? O Brasil merece, o Brasil precisa disso. Né? Eu acho que vou passar a bola para você para falar melhor do steel frame, mas o mercado internacional ele é encantador. E falando um pouco dos investidores, investido no Brasil, eu sempre falo isso, investido no Brasil, investindo lá fora, você dolarizando o seu patrimônio, é um sucesso que você consegue aí obter grandes ganhos. E eu falo mais, você me falou algo sobre a entrega menor, né, os prazos menores, isso certamente diminui o seu investimento a longo prazo, né? Diminui os anos aí para você enriquecer. Sim, sim, com certeza. O que acontece, né? A mão de obra no Brasil, ela vem a cada ano piorando, né? Tanto em qualidade quanto em quantidade. Hoje a média de idade de um trabalhador da construção civil, ela é bem maior, né? Do que era há 20 anos atrás. Então, o jovem não quer mais seguir carreira na construção civil, ele aprender a profissão. E isso faz com que tenhamos que mudar, né? Ou a gente para de construir, ou a gente vai industrializar a construção civil, que é o que está acontecendo. Ainda é uma fatia muito pequena do mercado, a parte de construção industrializada, mas até para construção industrializada a mão de obra é difícil, mas ela tem alguns meios, né? Você trabalha num ambiente fabril, na sombra, né? Imagina, naqueles locais onde que, né, o clima é bem agressivo no ponto de vista muito sol, né? Tem local aqui no Brasil que faz 40 graus todo dia. Sim. Então, assim, você poder levar o mais pronto possível, vindo de uma fábrica, né? A gente consegue levar hoje até 85% da obra de forma off-site, que é feito fora do canteiro de obra. Isso facilita com que você possa mudar mais rápido, usufruir melhor, mais rápido do seu bem ou vender ele, né? E obter ganhos aí superiores a longo prazo do que você teria na construção tradicional. E isso lá fora já está mais assim, como lá fora, né? Você já há mais tempo já tem essa dificuldade de mão de obra, né? O pessoal, vamos dizer assim, industrializou mais rápido. Isso é bom que a gente pode pegar espelhos de alguém que já percorreu o caminho, né? Mas enfim, sobre o que você faz, né? E é muito importante para os incorporadores ter essa parceria com corretores, principalmente corretores inteligentes que sabem, são nichados, né? Você focada no alto padrão, no alto luxo. Eu queria saber, assim, quando você viaja, você falou que viaja muito, o que a gente nunca deixa de trabalhar, o que você vem observando do mercado e como você enxerga as melhores oportunidades em cada região? Voltando a falar dos Estados Unidos, lá o mercado ele é super aquecido. Eu estive conversando com um construtor lá e ele estava reclamando, olha, eu tô há 90 dias com a minha casa parada, 3 meses. Para ele lá é um terror. Então, assim, o corretor de imóveis, ele coloca a placa dele lá nos Estados Unidos para venda, em 30 dias é o normal de você vender. 30 dias. Quando demora 45. Quando demora 45, 3 meses, o construtor já tá louco. Então, assim, vindo para o mercado brasileiro, é uma pena, mas é uma realidade. Ficamos aí, casas de rua, 1 ano, 2 anos, né? Com a casa à venda. Lá nós temos um sistema onde todos os corretores se cadastram, né? E é um sistema universal do país, onde eu tenho acesso ao mercado de Washington, Nova York, Las Vegas, Miami, Orlando. Então eu tenho acesso a todos os imóveis, né? Eu ligo para você e falo, Álvaro, estou com um cliente, quero vender a sua casa em Nova York, mas eu moro em Washington, vou para lá e vendo. Então isso é um facilitador muito grande, né? Esse aquecimento do mercado lá é muito interessante. Como que eu faço para viabilizar os melhores negócios? Eu estudo a região, visito os estandes de venda, me conecto com
os incorporadores de lá / construtores, que isso é muito importante, né? Focando nos Estados Unidos, nós temos comunidades lá em Orlando, Miami, Flórida em geral, várias comunidades brasileiras, onde a gente consegue lá falar a nossa língua e ter esse conhecimento direto, né? Então isso facilita, mas o corretor ele tem que fazer uma pesquisa. O corretor ele tem que ter essa expertise de sentir, de ver aonde que vai dar. É engraçado você ter falado isso, porque assim, muitas vezes é aquela coisa, né? Você compra um terreno no meio do nada, R$10.000 esse terreno. Você precisa ter essa visão futura, porque, lembra que eu te falei no início, em 10 anos é impossível, posso usar esse termo, essa palavra, um imóvel não valorizar. Então você paga 10 mil nesse imóvel, nesse terreno hoje, daqui 5 anos ele é outro número. E aí já foi feita uma comunidade ao redor dele, vai ser modificada aquela região, ela vai valorar, sem dúvida. Sem dúvida. Então você tem que ter esse feeling, né? Esse sentimento para que você consiga também ser assertivo com o seu cliente. Isso é mais uma característica que o corretor de alta performance precisa ter. Então, você entende? Hoje nós não temos uma profissão, é um agregado. Para você conseguir indicar e conseguir se qualificar como um corretor de alta performance, que não é para qualquer um. Eu tenho 17 anos de profissão e para eu ter o conhecimento que eu tenho, que eu consigo passar hoje e essa segurança para o meu cliente, existe um início, né? Existe um início. Então, o quanto antes o corretor de imóveis, ele se especializar, ele estudar, para que ele consiga o maior número de conhecimento dentro da área e fora dele, o mercado internacional, começar a ver o que o mundo consegue enxergar aí, é melhor. E assim, né, eu vejo muitos corretores que às vezes nos buscam e falam assim, olha, eu cansei de fazer o incorporador ganhar dinheiro, agora eu quero também virar incorporador, eu quero também construir. Não sei se acontece muito isso com você, as pessoas que você conhece, mas como funciona essa transição, né? Talvez eles tenham que te procurar para conversar um pouco, mas dessa transição, olha, eu cansei de ser só corretor, eu também quero investir, também quero incorporar. Você tem muito caso desse sentido? Muito interessante a sua pergunta. Esse é o ponto onde o corretor ele está iniciando a riqueza dele. O sonho de todo corretor é ficar milionário, é ganhar 1 milhão de comissão. É o sonho de todo corretor. Uhum. E obrigada por ter mencionado, eu tenho a Viva Play, eu tenho uma incorporadora, nós já fizemos aí 2 casas frontal, né, como a gente fala, frontal para rua, e eu tenho uma incorporadora e a gente vai lançar aí um prédio em São Paulo, e isso é um start muito e é um pulo muito grande na minha carreira, na minha profissão, e uma realização pessoal grande também. E o corretor de imóveis que tem essa visão é fantástico, porque eu sou especialista no comercial. Eu consigo te indicar onde é bom, onde você vai rentabilizar, onde você vai ganhar. Agora, o conhecimento de método construtivo, eu acho que é o casamento e a chave perfeita, porque o corretor que tem o conhecimento de construção, ele não perde negócio em nenhum ponto. Então, ele está ganhando em vários lados, ele aproveita a profissão dele para ele atingir tudo. Muitos corretores em São Paulo estão migrando para a parte de construção, sim. Nós começamos com pequenos apartamentos, né? Compra também no lançamento, ele sabe que ali vai dar. Eu comprei um apartamento tem uma semana. Tem uma semana que nós compramos um apartamento, um estúdio de frente para uma faculdade. O curso mais barato lá é R$7.300. Vai alocar com certeza. E assim, né, eu falo que o tripé da incorporação é a parte de vendas, super importante, o funding e a construção, que é isso que você falou. Você trabalhando também uma carteira de investidores, você acaba tendo um pouco de funding aí. Mas só uma curiosidade, né? Você falou aí da parte de locação, quanto em média está sendo a locação assim, líquida no percentual anual que o investidor recebe nesses lofts? Depende, se ele comprar pronto, a gente pode trabalhar com 0,7.
Tá? Ao mês. Porque aí ele já tá com o valor do produto totalmente na sua Maturação. na ali, sua né? maturação, então a gente pode trabalhar aí com 0,7, né? 0,8, entre 0,7 e 0,8, mas eu não arriscaria falar 0,8, tá? Agora, quando você compra na planta e você tem lá os 30, 40% diluído nos 36 meses, você pode colocar 1% acima. 1,2, 1,3, esse imóvel em questão, R$400 mil, no final dele, com certeza ele está valendo 750 e eu consigo uma locação de R$5.500, certeza, certeza. Então a gente está trabalhando aí de 1,2, 1,3 quase. Que é o sonho do investidor, né? 1%, nossa, é o sonho do investidor. A gente falar acima disso já é uma alta muito grande. E você também trabalha com loteamentos, essas glebas para condomínios ou só mesmo... Pouco, trabalho edilício? pouco com loteamento, é um mercado que eu tô querendo estudar mais, né, querendo entrar, mas eu, por enquanto, trabalho pouco com loteamento. E como faz para as pessoas te acharem nas redes sociais, acompanharem seu trabalho? Simone Baronês Oficial é o meu Instagram. Eu quero agradecer demais você, Álvaro. Ali você vai encontrar todos os meus vídeos, eu consigo apresentar alguns imóveis lá, querendo enriquecimento, melhoria de patrimônio a médio e longo prazo, pode entrar em contato comigo que certamente a gente vai fazer um bom negócio aí. Eu tenho excelentes opções, não só em São Paulo, mas a pessoa me apontando a cidade, a gente estuda e vai para cima. Simone, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui presente no ProSA Podcast, foi uma entrevista incrível. Espero que você possa voltar mais vezes a Belo Horizonte, ao ProSA Podcast, a casa está aberta para você. Com certeza, vamos vender essas casas aí da construção, né? Condomínio fechado. Quem sabe o próximo ProSA Podcast a gente faz lá. Com certeza, obrigada, Álvaro, muito prazer, muito obrigada. Obrigado, pessoal. É isso aí, até o próximo episódio do ProSA Podcast.